Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal O Projetista Estrutural. Meu nome é Bruno Moura e eu estou aqui em mais um vídeo da nossa playlist de dimensionamento de uma viga de concreto armado. Nesse vídeo nós vamos calcular as armaduras transversais dessa viga utilizando o modelo 1. Todos os parâmetros dessa viga já foram calculados nos vídeos anteriores, assim como a seção transversal e também a armadura longitudinal, e foram apresentados também todos os parâmetros que a gente adotou para calcular essa viga e como a gente chegou a esses valores. Tá? Então acompanhe aí nossos vídeos anteriores se você ficou com alguma dúvida. O link está aqui na playlist da gente, certo? Pessoal, eu quero também convidar vocês que não são inscritos aqui no canal a se inscrever, tá? Aqui embaixo tem um botãozinho, e deixa o joinha para fortalecer um pouquinho aqui o nosso conteúdo. Como eu falei, pessoal, nós vamos calcular aqui as armaduras transversais, ou seja, os estribos dessa viga, utilizando o modelo de cálculo 1. Mas primeiro a gente precisa fazer a conferência, né, para saber se a sua viga, ou a nossa viga nesse caso, ela resiste ao esmagamento das bielas. E como a gente consegue calcular esse valor do esmagamento das bielas, nós temos um valor máximo do nosso esforço cortante, o VSD máximo, e ele precisa ser menor ou igual do que um VRD2. Como a gente calcula esses dois valores aí, cara? Nós temos aqui uma viga que está apoiada em, por exemplo, 2 pilares, e o modelo de cálculo dessa viga é o seguinte: no meio aqui do pilar nós vamos ter um apoio, e no meio desse outro pilar também vamos ter um apoio, tá? E a nossa viga, ela está aqui biapoiada, nesse caso, ou biengastada, né? Depende de como você está fazendo aqui o seu cálculo. Como é então o esforço cortante de uma vigazinha biapoiada aqui? Um carregamento distribuído aqui simples, tá? Ele tem um valor aqui desse lado e o mesmo valor aqui desse outro lado. E ele faz isso, né? Qual é o meu VSD máximo? É o valor exatamente nas extremidades, ou seja, no meio aqui do nosso pilar. Tem o vão aqui da viga, só que a gente calcula o VSD máximo aqui no meio do nosso pilar, ok? E nós temos também, que vamos usar um pouco mais à frente, um VSD reduzido. O VSD máximo, já vamos utilizar ele como o VSD aqui no meio do pilar, certo? Exatamente no apoio. O VSD reduzido, nós vamos utilizar o momento que está aqui na extremidade do nosso pilar, ou seja, aonde inicia o balanço da viga, né? Onde ela não tem apoio nenhum. Ou seja, nós vamos precisar calcular um esforço cortante reduzido aqui nesse ponto daqui. Como é uma linha reta, é fácil da gente calcular, certo? A gente calcula essa distânciazinha daqui, certo? Faz uma interpolação simples. Não é o objetivo da gente ensinar a calcular isso nesse vídeo aqui, né? Porque é algo simples, algo básico, uma linha reta em que você interpola e dá algo fácil de se calcular, certo? Então a gente encontra o VSD dessa maneira. Mas a gente vai precisar também do VSD máximo da viga. Como todos os parâmetros foram dados pela questão, né, vamos dar também o valor do VSD. Vamos considerar que o VSD máximo também não é muito maior do que o VSD, certo? E vamos fazer a verificação. Qual é o valor do VRD2? Para calcular pelo modelo 1, 0,27 vezes FCD vezes D vezes BW vezes um alfa V2. O FCD é calculado a partir do FCK do concreto. Nós já temos. O D nós já calculamos no primeiro vídeo. E o BW foi definido também no primeiro vídeo. Qual é o valor do alfa V2? O alfa V2 ele é igual a 1 menos o FCK dividido por 250. O FCK dado também em MPa. O FCK que a gente deu foi 30. Então esse valor daqui, 30 sobre 250, aí 1 menos isso daqui, vai dar um alfa V2 de 0,88. Esse valor vai ser utilizado aqui para a gente calcular a nossa equação aqui do VRD2. Substituindo todos esses valores, quem é o FCD? O FCD vai ser igual ao valor
do FCK dividido por 1,4, que aí vai ser 2,143, então a gente vai ficar com 0,27 vezes 2,143, lembrando que transformam para quilonewton por centímetro quadrado, certo? Então, 30 dividido por 1,4 dá 21,43. Transforma para quilonewton por centímetro quadrado, 2,143. O D calculado foi 25 centímetros e o BW foi 15. E vezes esse valor aqui do alfa V2. Isso tudo daqui deu um VRD2 de aproximadamente 191. Esse é o valor do VRD2. E o valor dado na questão para o VSD, o valor adotado, foi de 50 kN. Como esse valor daqui do VSD máximo não é tão maior do que o valor do VSD, nós vamos considerar que ele sim é menor, então não há o esmagamento de bielas. Essa é a primeira parte do nosso cálculo, certo? Então, já feita essa verificação, tudo ok, seguimos em frente. Próximo passo para calcular as armaduras transversais. Vamos utilizar a equação ASW, que é a área da seção transversal da nossa armadura transversal, ou seja, a área dos estribos, dividido por S, que é o espaçamento entre os estribos, né? Você tem um estribo aqui, outro estribo aqui, então você tem que calcular esse espaçamento também. Isso aqui vai ser igual a um VSW dividido por 0,9 vezes D vezes FYWD multiplicado por seno de alfa mais cosseno de alfa. O que é esse alfa? É a inclinação dos estribos. Nossos estribos, eles são dados sempre na vertical. Hoje não se usa mais estribos inclinados, né? Por facilidade na construção, os estribos são todos calculados na vertical, ou seja, 90 graus. 90 graus, seno de 90 vai ser igual a 1, cosseno de 90 vai ser igual a 0, então 1 mais 0 é igual a 1, aqui embaixo então fica tudo multiplicado por 1, isso daqui já cai, certo? Então não precisa se preocupar com isso. Só com essa parte aqui, 0,9D vezes FYWD, vezes 1 VSW. VSW, ele tem essa cara daqui, VSD, que é o nosso esforço, né, de esforço cortante lá, que a gente deu 50, menos VC. Esse VC a gente precisa calcular. Como é que a gente calcula o VC? VC é igual a 0,6 vezes D vezes BW vezes FCTD. Esse FCTD a gente calcula a partir do valor do FCK. Existem fórmulas, existem tabelas também para isso, mas vamos lá. Quem é o FCTD? Ele é igual a um FCTK inferior dividido pelo gama do concreto, que é 1,4. Isso daqui, substituindo o FCTK inf, ele é igual a um 0,7 FCTM. Mantém aqui 1,4 porque é da fórmula. E o FCTM, substituindo o FCTM para concreto de classe até C50, ou seja, até 50 MPa, ele é, repete o 0,7 dividido por 1,4 e substitui o FCTM. Ele, pela fórmula aqui, ele é 0,3 do FCK elevado a 2/3. Esse é o valor aqui do nosso FCTD. Ele é 0,7 vezes 0,3 vezes o FCK elevado a 2/3, tudo isso dividido por 1,4. Já tem o valor calculado aqui do FCTD, e isso aqui tudo, ele dá igual a 1,45. Só que isso em MPa. Para calcular em kN por centímetro quadrado, é só dividir por 10. Então, substitui tudo isso aqui nessa fórmula do VC. O nosso VC vai ser igual a 0,6 vezes o D, que é 25, o BW, que é 15, e o FCTD, que é 0,145. O VC, então, calculado aqui, foi igual a 32,6. 32,6 kN para a gente manter aqui as nossas unidades, tá? Quem é, então, o VSW? Isso daqui vai ser o meu VSD, que é 50,
menos o VC, que é 32,6. Isso daqui dá igual a 17,4. Esse é o valor, então, que a gente vai utilizar nessa fórmula para encontrar essa relação entre a área dos estribos e o espaçamento entre eles. Substituindo, então, aqui nessa equação, repete aqui ASW sobre o espaçamento. Isso vai ser igual a VSW, que é 17,4. Isso tudo dividido por 0,9 vezes o D, que é 25, vezes o FYWD, que ele é o valor da resistência do nosso aço, né, minorada, dividido então pelo seu gama, ou seja, isso daqui vai ser igual a 43,5. E esse resultado aqui, o resultado dessa equação daqui, desse lado direito da equação, ele dá, deixa eu achar aqui onde foi que eu calculei isso aqui, ele foi igual a 0,01778. Qual é a unidade disso daqui? Centímetro quadrado por centímetro. Por quê? Centímetro quadrado é da área dos nossos estribos e por centímetro é o espaçamento. Então a gente precisa primeiro adotar qual é a área do estribo que a gente vai utilizar. E com esse valor aqui agora, a gente vai dar um valor para a minha área, certo? E qual vai ser a minha área? Eu vou adotar um estribo o mínimo possível, de 5 milímetros, tá? Então o meu estribo, ele vai ter 5 milímetros, certo? E qual é a área do estribo de 5 milímetros? Vejam que quando a gente coloca um estribo, ele é aquele negocinho meio retangular, né? Que ele acompanha a seção da nossa viga e ele tem então uma área aqui e uma área aqui. Ou seja, eu vou precisar vou ter um estribo aqui, né, que vai ter 2 vezes a sua área. Se a seção transversal tem 5, é 2 vezes a área da bitola de 5 milímetros. Ou seja, a minha área do estribo vai ser igual a 0,393. Esse valor aqui é tabelado, certo? A gente tem que escolher também no fabricante. E agora é só substituir nessa outra equação. 0,393 dividido pelo espaçamento é igual a 0,01778. Isso daqui me leva a um espaçamento de 22,1 centímetros. Esse é o valor do espaçamento, a partir de todo isso que a gente calculou aqui, ok? Então, existe outra verificação que a gente precisa fazer? Sim, do espaçamento máximo entre esses estribos. Porque se a gente colocar esse valor aqui, pode ser que ele tenha um espaçamento muito grande e acabe não vencendo, né, o esforço cortante. A relação ASW sobre S mínima, e esse valor aqui é 0,2 FCTM sobre FYWK vezes o seno de alfa vezes o BW. Substituindo esses valores aqui, o FCTM a gente calcula a partir daquelas fórmulas da nossa norma, né, que eu já calculei aqui o FCTD, né, então o FCTM está dentro daquela fórmula ali, o FCTM é igual a 0,3 FCK elevado a 2/3, tá aqui. O FYWK é 50, porque é a resistência do nosso aço. O seno de alfa é igual a 1, porque o alfa é igual a 90, e o BW é a base da nossa seção transversal, que é 15 centímetros. Calculando isso daqui, a gente tem uma relação mínima de 0,0174, que é menor do que essa que a gente calculou. Então, tá ok, beleza, dá para utilizar. Só que o meu espaçamento máximo, ele depende também da relação entre o VSD e o VRD2. Para essa relação aqui do VSD menor do que 0,67 de VRD2, e essa conta daqui dá aproximadamente 128, isso aqui dá mais ou menos 128. O VSD que a gente utilizou foi igual a 50, ou seja, ele é menor do que isso daqui. O meu S máximo, ele é igual a 0,6 D, que é igual a 15 centímetros. Então vejam que
o valor, apesar de que a gente tenha calculado um valor de 22,1 centímetros, o espaçamento máximo não permite que ele seja maior do que 15 centímetros. Ou também no máximo estourando 30, é o limite que a norma dá, certo? Se esse cálculo aqui for maior do que 30, se limita a 30. Ou seja, mesmo que a gente use o menor estribo possível aqui de 5 milímetros, certo? O espaçamento que a gente calcula não é suficiente. Então a gente tem que utilizar esse espaçamento mínimo aqui, de 15 centímetros, para os estribos da nossa viga, utilizando então o modelo 1. Gente, esse vídeo daqui é o vídeo do modelo 1, para o cálculo das armaduras transversais. O próximo vídeo é utilizando o modelo 2. Então acompanha aqui a nossa sequência de videoaulas, que a gente vai calcular agora pelo modelo 2 e vocês vão ver também um pouco da diferença, tá? Um abraço, galera, valeu e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.